Olá, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, desfrutando de boa saúde e que estejam aí ansiosos para nós voltarmos ao nosso convívio em sala de aula, onde nós estudamos e debatemos assuntos pertinentes à Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Que o Senhor esteja abençoando vocês a cada dia. Vamos começar a nossa lição. Nossa lição de hoje será a lição 7. E antes de iniciarmos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para nós termos 1 minuto, 1 segundo de oração. Chamarmos a Deus para ficarmos mais perto de nós e nós termos a chance de conversar com Ele. Além de todos aqueles pedidos que os irmãos já têm, coloque outros pedidos, tá? Pela nossa igreja, pela nossa classe, enfim, aquilo que vier no coração do irmão. Então oremos. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, obrigado, Pai, por mais um domingo, Senhor, por mais um dia na presença de Ti. Obrigado, Senhor, pelos livramentos, todos aqueles que são ocultos, que nem vimos, nem sentimos, Pai. E obrigado por aqueles que presenciamos, aqueles livramentos de morte, seja lá o que for, Pai. Obrigado, Pai, por tudo. Pai, abençoe esta classe, abençoe aqueles que estão nos ouvindo, abençoe, Pai, a Sua palavra cada vez mais. Senhor, obrigado, peço a Ti por saúde, peço a Ti porque o Senhor continue a zelar pela nossa saúde, a nos guardar de todo mal, a guardar desse mal que está circulando aí, esta novidade, tá? Essa coisa horrorosa. Mas, Pai, peço a Ti que o Senhor continue, Senhor, nos livrando disso tudo. Pai, eu quero pedir a Ti também pela nossa igreja, pedir pela Igreja de Cristo, que o Senhor guarde, que o Senhor conserve, e pedimos a Ti, Pai, que a Igreja de Cristo saia desta crise cada vez mais forte. Senhor, peço também pelo Brasil, pelo nosso país, que o Senhor possa estar atuando com a Sua mão poderosa sobre esse país e livrando desse mal, Pai. Ajude-nos, Senhor. Só a Ti que nós temos a quem para recorrer. Abençoa, Pai, os missionários, todos aqueles que estão mundo afora, levando a Sua palavra, que estão aí desprovidos de recursos financeiros, estão desprovidos de saúde, muitas das vezes acometidos por esse vírus também. Eu peço a Ti, Senhor, a Sua misericórdia, Pai. Use de Sua misericórdia. Abençoa, Pai, todas as nações do mundo. É a oração que faço a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá para a nossa palavra de conforto. Nossa palavra de conforto é um momento onde a gente faz uma leitura de uma palavra bíblica, de um versículo bíblico, 1 ou 2, e antes de darmos início à nossa aula. Então vamos lá, pessoal. Vamos ao nosso momento de palavra de conforto. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Não há nada mais grandioso do que nós sabermos que fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. É muito gratificante, é muito bom saber que nós temos a Sua imagem e Sua semelhança, Senhor. Só o Senhor pode nos dar uma coisa dessa. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por isso. Então, irmãos, fiquemos confiantes, porque nós temos a imagem e semelhança dele e há de nos guardar. Ele há de nos guardar de todo mal que sobrevenha sobre nós. Então, tranquilize, aquiete a sua alma. Deus é soberano. Ele nos criou com todo o amor, criou a imagem dele, como se a semelhança dele. Então, não há motivo para desespero.
mantenhamos a nossa tranquilidade. Amém, irmãos? Vamos dar prosseguimento, vamos lá. Nossa lição de hoje, a lição 7, o nome da lição é o preço dos resgates. Preço do resgate. O texto básico está lá em Romanos 3, 23 e 24, Romanos 6, de 16 a 22. Bom, nessa lição nós vamos falar basicamente, os irmãos leram a lição da revista, os irmãos vão ver que nós vamos falar basicamente de algumas palavras-chave. Eu trouxe 4 palavras-chave para nós falarmos hoje. Eu falei, vamos falar sobre redenção, sobre redimir, sobre resgate e reconciliação. Então vamos direto para a nossa primeira palavra. Vamos lá. Redenção. E aí eu peguei desta palavra e transformei numa pergunta. Pergunto eu aos irmãos, todos nós precisamos da redenção? O que os irmãos acham? Sim ou não? Pensaram aí? Responderam? Pois bem, sim, nós precisamos da redenção. Por quê? A nossa condição natural ela é caracterizada por culpa, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A redenção de Cristo nos liberou desta culpa, tá? Nos libertou desta culpa, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Palavra do nosso texto base, Romanos 3, 23 e 24. Então nós todos somos carentes da redenção. Todos. Por quê? Porque fomos feitos no pecado. Somos frutos do pecado. Então nós precisamos da redenção em Cristo para que possamos nos livrar desse pecado. Tá? E essa redenção nos traz alguns privilégios. Tá? Então vamos lá. Quais são esses privilégios? Primeiro privilégio, vida eterna. Privilégio da vida eterna. Não há nada melhor. Esta vida que nós vivemos aqui é passageira. Uns duram 10, outros duram menos, outros duram 50, 60, 70, 90, seja lá quanto tempo for. Mas ela é insignificante quando comparada à eternidade. Então, meus irmãos, nós somos gratos por essa redenção, porque nós viveremos a vida inteira. Nós viveremos a eternidade. Essa palavra de vida eterna você pode ler lá em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9 e 10. Outro privilégio da redenção, perdão dos pecados. Jesus na cruz nos redimiu, nos livrou, nos perdoou, Deus nos perdoa todos os nossos pecados através de Jesus Cristo. Nós fomos abençoados com essa graça. Nós ficamos sem pecados. Tudo aquilo que cometemos de errado ficou para trás. Deus desconsidera. Isso foi aula passada, foi do domingo passado. Texto para a confirmação desse perdão dos pecados, Efésios 1, 7. Depois peguem na sua Bíblia e leiam lá. O nosso Deus também nos dá um privilégio de redenção que é a justiça, é a justiça divina. Deus é o justo juiz. Ele age com a sua mão poderosa em prol daqueles que o amam. E Deus nos ama. A prova disso está lá em Romanos 5, 17. E Deus nos dá a liberdade da maldição do pecado. Esse é mais um privilégio. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, ele nos diz isso, que Deus nos liberta do pecado. Ele é o Todo-Poderoso. Somente Ele pode nos liberar do pecado. Outro privilégio,
a adoção à família de Deus. Ora, meus irmãos, nós somos irmãos por quê? Porque nós somos irmãos em Cristo. Cristo é o Filho único de Deus, é o Filho unigênito. Está escrito lá no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, que diz que Deus nos deu o seu Filho único. Então, ele é o único filho. Nós não somos filhos, nós fomos adotados. Nós fomos adotados à família de Deus. Isso está escrito lá em Gálatas 4, no versículo 5. É mais um privilégio. Outro privilégio, a libertação da escravidão do pecado. Deixamos de ser escravo do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. Paz com Deus é outra. Então, a libertação da escravidão do pecado, nós vemos isso lá no livro de Tito, no capítulo 2, versículo 14. 1 Pedro, capítulo 1, 14 a 18, ele nos fala da paz com Deus. E a habitação do Espírito Santo na vida do cristão. Isso está lá em Coríntios, primeira carta aos Coríntios, de 6 a 19. Ser remido é então ser perdoado, santo, justificado, abençoado, livre, adotado e reconciliado. Então vamos lá para a nossa segunda palavra. A palavra é redimir. Bom, antigamente o termo era usado mais especificamente em referência à compra da liberdade de um escravo. Você redimia o escravo, você ia lá e comprava o escravo. A aplicação do termo a morte de Cristo na cruz é bem notável. Tá? Se nós somos redimidos, então a nossa condição anterior era o quê? Era de escravo. Nós falamos acima que um dos privilégios da redenção era a liberdade, do pecado, que nos escravizava, né? A libertação da escravidão do pecado. Então a remissão significa que nós fomos comprados. Deus comprou de volta a nossa liberdade, pagou o resgate e não somos mais escravos do pecado. Esse uso desta metáfora de redenção é o ensinamento de Gálatas 3, lá no capítulo do versículo 13 e no 4, capítulo 4, no versículo 5. Vamos para mais uma palavra resgate. Ora, a palavra resgate, ela está relacionada ao conceito cristão de redenção. Jesus pagou o preço da nossa libertação do pecado. Sua morte foi uma troca por nossa vida. Na verdade, a Bíblia deixa bem claro que a redenção só é possível pelo sangue do Senhor Jesus. E resgate significa pagar um valor, pagou-se um valor, e você só resgata algo que é seu. Você não resgata, é algo que já foi seu. Então, Deus nos resgatou, Ele nos trouxe para junto dele de novo. Então, como eu estava falando, resgate significa o valor pago para obter a libertação ou soltura de quem estava cativo. O seu uso pode ser observado lá no livro de Êxodo, no capítulo 21, no versículo 30, e Provérbios 13, 8. Jesus usou estas palavras para mostrar como o homem foi trazido de volta a Deus e, ao corrigir seus discípulos que pediam uma posição de destaque,
Jesus disse a todos os discípulos que qualquer um entre vós, disse palavras de Jesus, qualquer um entre vós que quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha o resgate aí, ele veio para resgatar a muitos, muitos. Então ele veio para resgatar algo que era dele, que era do Pai. Jesus é Deus, é o Deus encarnado. Então ele veio para nos resgatar. Jesus esclarece o significado de resgate durante a última ceia. Referindo-se ao cálice, Jesus disse, palavras do Senhor Jesus, aspas, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que derramado por muitos para a remissão, ou seja, para o perdão dos pecados. Mateus 6, 28. Jesus entrega a sua vida, representada pelo derramamento de seu sangue, para resgatar vidas e resultar na remissão dos pecados de todos os que se arrependeram pela fé. O arrependimento vem pela fé. O apóstolo Paulo usou o conceito de resgate quando escreveu que fomos comprados com bom preço. Lá na primeira carta aos Coríntios, no versículo 6 a 20, 6:20 e 7:23. E que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Pedro escreveu aos cristãos exilados, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, esse resgate, meus irmãos, foi um resgate de amor. Não tem outra palavra que expresse isso. Foi um resgate de amor. Deus nos resgatou por amor. Deu seu único filho. Deu seu único filho para resgatar aquela criatura que ele fez à imagem e semelhança dele. Que Deus maravilhoso, que Deus de amor. E finalmente a reconciliação. Isso significa que Cristo tornou possível que todos os homens tivessem comunhão com Deus e fizesse parte da família de Deus. Isto é demonstrado nas seguintes escrituras. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. De ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, mas matando com ele as iniquidades. São versículos de Efésios 2, 13 e 16, Romanos 5, 1, Colossenses 1, 20 e 22. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo,
e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando comigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Através da reconciliação, a inimizade do homem para com Deus se acaba, e um relacionamento de paz é restaurado. Cristo manifestou o amor de Deus por nós na cruz. Já falamos isso aqui antes, né? Cristo deu a sua vida por nós, manifestando um grande amor, restaurando uma velha aliança, quebrando os grilhões do pecado. Como a gente vê nesta foto, os grilhões do pecado foram quebrados. E Deus redime o homem através de Jesus. E assim é restabelecida a ligação Deus-homem, através de Jesus. Isso é confirmado lá no livro de João, quando ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho da reconciliação. Todos os homens podem ser resgatados, ter a redenção, vencer a carne, ser reconciliados com Deus, ter salvação de seus pecados e etc., por causa do que Cristo sofreu por nós na cruz, possibilitando-nos o perdão. Tudo isso faz com que o cristão gloriar-se em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Romanos 5:19. Meu irmão, nós somos condutores de homens à reconciliação. Os dias estão maus e nós precisamos ter essa consciência que precisamos estar resgatando vidas para o Senhor. Não bobeiem, não deixem o tempo passar. A oportunidade é essa. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, ajudantes dele nesta obra, de levar pessoas à tua presença através de Jesus Cristo. Fale de Jesus para quem não tem Jesus. Meus irmãos, muito obrigado. Bom domingo. O Senhor abençoe a todos. Estarei lá daqui a pouquinho, lá no nosso chat, lá no nosso grupo, para bater aquele papo, para ver algumas dúvidas. Ok? A paz, fiquem com Deus.